você já percebeu que não é nada fácil fazer ali o gerenciamento, a gestão de tantos detalhes para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, para o processo da avaliação, que vai favorecer o desenvolvimento, a aprendizagem dos alunos. Então, sempre é bom lembrar desses aspectos e continuar refletindo sobre esses aspectos. Você pode assistir essa aula hoje e repetir, talvez daqui a um ano, e você verá que mesmo que você tiver uma experiência maior, esse processo educacional, essas aprendizagens, esses processos avaliativos é sempre mais interessante. Quanto mais experiência nós temos, mais interessante fica essa reflexão. Por isso, eu te convido a acompanhar no quadro essa contextualização de aspectos de aprendizagem que o professor precisa sim gerir, que o professor precisa organizar em sala de aula, mas lembrando que existem alguns elementos que ele também trabalha em casa, que ele também planeja em casa, que ele faz, que ele corrige, mas todas essas ações estão voltadas às aprendizagens que serão desenvolvidas, então, no ambiente escolar. Diante desta questão inicial, nós refletimos também, diante dessa ideia de gerir os conhecimentos, os aspectos, as aprendizagens, vem a segunda questão. O que é preciso documentar sobre a produção dos alunos? Então, quando eu falo de documentação, o que eu preciso, enquanto professor, documentar para que essa informação obtida venha favorecer neste processo de avaliação, nesse processo de aprendizagem? E ainda uma terceira questão que pergunta: o que é preciso acompanhar no processo de ensino-aprendizagem? Então, eu vou realizar um acompanhamento do meu aluno. Ok, o meu desejo é saber quais são as suas dificuldades, quais são os seus avanços, mas o que é preciso acompanhar de fato neste processo? Então, veja que nessa contextualização há um convite, há uma observação sobre alguns aspectos que você já descobriu, que vão influenciar a prática pedagógica do professor, que vão influenciar o modo como o aluno vai se interessar por aquela determinada aula ou não, o modo como o aluno vai dialogar, interagir com o professor, com outros colegas, as aprendizagens então que serão desenvolvidas e também, por que não, as novas descobertas, porque pode ser que existam algumas aprendizagens que não vão acontecer ali naquele momento, mas os conhecimentos, as aprendizagens estabelecidas vão favorecer futuras aprendizagens, futuras descobertas, e tudo isso é muito importante. Então, o professor, a responsabilidade sobre ele é muito grande. Por isso é que é necessário uma organização, saber que esses documentos que precisam ser registrados, é necessário ter uma atenção sobre eles, é importante variar os instrumentos e que tudo isso precisa me dar indicativos para que este processo avaliativo aconteça da melhor maneira possível. Então, essa reflexão ela é constante. Realizaremos hoje, mas também realizaremos ao longo do processo, realizaremos ao final de um processo, certo? Analisamos a gestão de aprendizagem feita pelo professor e os desafios que ele enfrenta em salas de aula com grande quantidade de alunos. Não existe a possibilidade de você começar um trabalho numa turma sem fazer um diagnóstico da sua turma. Um chega com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas eles vencem várias etapas. A gente vai, evidentemente, analisar o que a professora do ano anterior escreveu e depois analisar pesando as duas coisas, né? Tanto do que a professora mostrou
do que eu tenho nesse ano. Na unidade 2, discutimos as abordagens para o desenvolvimento de estratégias para a prática educativa. Eu gosto de manter anotações. Eu gosto de agendinha, de caderno, ou até mesmo no gravador. Ó, tive essa aula, tem que observar mais o aluno tal. E no final da semana, ao fazer o semanário, eu faço um registro do que deu certo, do que não deu. Você primeiro investiga, né, para depois você soltar uma devolutiva, tanto para os outros professores quanto para o próprio educando. Cafezinho na hora do recreio com os professores. Às vezes coisas que a gente não vê, um colega nosso pode ver. Na unidade 3, conhecemos as estratégias de registros, documentação e acompanhamento dos processos de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, se é um jogo do bingo, se aqueles 4 que estão lá jogando o bingo estão reconhecendo os números, eu faço uma marcação que eu entendo e depois eu registro. Sento perto dele, né? Eu falo, ó, você precisa melhorar um pouquinho nisso, a sua letra não tá legal, precisa caprichar mais, tenta ler mais em casa, vamos pegar um livro na biblioteca para você exercitar essa leitura. As devolutivas e retornos, elas são fundamentais para qualquer processo. Temos então alguns relatos, não é, de professoras que atuam na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. E esses relatos, eles estão permeados por detalhes muito interessantes. Sim, por quê? Porque quando nós falamos em investigação, olha que legal. Eu penso na palavra, eu vou investigar, eu vou descobrir aquilo que o aluno já possui. Eu não tenho aquela resposta assim fácil, clara, a todo um processo de observação, também um processo de registro, já que a professora disse que eu costumo lá com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental pegar os registros do professor do ano anterior, de como aquele aluno finalizou o ano. Então, há de fato uma avaliação. Aí o ano inicia, eu vou realizar uma avaliação diagnóstica, eu vou verificar se aquilo que está no papel acontece de fato, se aquela aprendizagem que foi descrita, ela foi efetivada. Será que era uma aprendizagem momentânea? Será que aquele aluno, naquele momento, aparentemente tinha aprendido, mas quando passa um determinado tempo, passa o período das férias escolares, ele chega na escola e eu vou fazer essa descoberta, essa averiguação e eu vejo que, esse aluno não conseguiu assimilar algumas questões que já foram vistas anteriormente, então eu vejo a necessidade de retomar determinado conteúdo. Então veja que essa investigação, ela é necessária, ao mesmo tempo que o acompanhamento, essa conversa com outros professores, essa conversa que eu vou compartilhar uma dificuldade dentro desse processo, uma observação daquele aluno, já que pode ser que eu não percebi, pode ser que mesmo fazendo tudo corretamente, eu, enquanto professora, tenho o meu caderno de registro, tudo aquilo que eu percebo ao longo da aula, a necessidade de uma atenção maior para determinado aluno, eu tenha feito ali essa parte toda de registro. Mas pode ter passado despercebido uma informação bastante importante, uma informação significativa, e acontece. Não é? Então, é necessário realmente desenvolver este hábito de olhar, observar o nosso aluno, realizar anotações, conversar com ele, conversar com outros colegas, porque tudo isso vai influenciar, então, esses processos que o professor é obrigado a gerir, no sentido, quando eu falo obrigação, para que ele consiga desenvolver o bom trabalho que ele quer desenvolver. A grande maioria dos professores quer desenvolver um ótimo trabalho em sala de aula, quer favorecer, então, esse processo tão rico que vai ampliar, então, os horizontes dos alunos. Por isso, é
importante ler sobre essa temática, conversar com outros professores sobre os instrumentos que ele utiliza. Olha, na sua turma, talvez exista então um 8º ano com um professor, um 8º ano com outro professor, e trocar essa informação na sua turma. Quais são os instrumentos que você tem utilizado, o que você tem visto que os alunos têm gostado mais, se desenvolvido e assim por diante. Todas essas trocas, todas essas reflexões são bastante significativas. Temos agora a nossa situação problema. Então, considerando Severino, um aluno, então, do 1º ano do ensino fundamental. No final do período letivo, observou-se que os cadernos não foram aproveitados em sua totalidade. Ou seja, nem sempre as atividades foram realizadas, não é? As folhas ali, existia um número muito grande de folhas se comparado com outros alunos. E isso se deu por diferentes motivos, não houve um único motivo, são vários motivos, várias circunstâncias que fizeram com que este aluno não tivesse então esse aproveitamento, considerado como um aproveitamento em sua totalidade. Vemos assim a necessidade de avaliar o processo de aprendizagem no percurso dos alunos e não apenas ao final de um determinado período. Então, para evitar que uma situação assim semelhante aconteça, não é? Para evitar que chegue ao final do ano letivo, chegue ao final de um bimestre, não importa qual seja o período que foi estipulado pelo professor, como nós, enquanto professores, podemos fazer, que tipo de ações, que tipo de estratégias podemos utilizar para que essa informação, eu tenha ciência dessa informação anteriormente e muito mais do que ter ciência, que eu tenha condições de contribuir para uma mudança dessa situação. Porque uma questão é quando o aluno apresenta uma dificuldade, quando o aluno não apresenta interesse por aquilo que está sendo visto. Outra questão é quando não há um acompanhamento, ele não recebe estímulos específicos para ele. Então veja que assim como nós trouxemos uma situação aqui de um determinado aluno, se observarmos em sala de aula, será que todos os professores têm condições de conhecer as práticas que são desenvolvidas nos cadernos dos seus alunos? Se não é necessário, talvez eu já ouvi bastante alguns professores falando, mas o número de atividades é muito grande, mas quem sabe não seja possível também pensar em algumas estratégias para que esse número seja um pouco menor. Então, não sei. Vamos pensar aí e ao longo da aula, por meio das reflexões que nós realizamos, teremos condições de pensar em novas descobertas, não é? Novas soluções para situações como essa. Então, diante de um aluno que não tem interesse, diante de um aluno que tem problemas externos, não é? Problemas que estão além do seu interesse ali com o ambiente escolar, que vão muito além, então, das suas dificuldades. Que estratégias eu posso utilizar? Como eu posso contribuir para que aquele aluno, dentro daquela realidade, porque em algumas circunstâncias nós conseguimos ajudar a realidade daquele aluno, contribuir, mesmo que não haja uma mudança efetiva, nós podemos favorecer uma melhoria, não é? Um enriquecimento dentro deste processo. Em outras circunstâncias não é tão simples assim. Imagine que você tem um aluno que você nem sabe ao certo todos os aspectos que estão relacionados, então, a esse contexto, tudo aquilo que vai influenciar, então, este aluno, mas que independente dessas circunstâncias, você sabe que você quer contribuir com o seu desempenho, você quer contribuir com a sua aprendizagem.
tipo de estratégias podem ser oportunizadas, que tipo de estratégias podem ser pensadas para que este aluno tenha um aproveitamento melhor, por exemplo, no bimestre seguinte, no ano seguinte. Então, para que esse aluno não chegue ao final de um determinado processo nessa situação, o que o professor, enquanto aquele que é o adulto mais experiente, não é o indivíduo mais experiente, que tem sim condições de dialogar, de refletir, de pensar também, não só com os alunos, mas com toda a equipe pedagógica, com a direção, com a coordenação, com pessoas que trabalham nas orientações, psicólogos e assim por diante, professores de diferentes áreas do conhecimento, que junto a você pode também favorecer o desenvolvimento daquele aluno. Eu costumo dizer sempre que quando nós estamos sozinhos em sala de aula, nós temos uma determinada força. Quando nós estamos junto com os alunos, nós temos outra. Quando estamos professores, alunos e familiares, temos outra. Professores, alunos, familiares, equipe pedagógica, vamos assim dizer, é uma união de forças a partir de um objetivo, que é favorecer a aprendizagem dos alunos. Gestão da aprendizagem. Como será que eu vou gerir, enquanto professor, essa aprendizagem, o desenvolvimento dos alunos? Que aspectos irão influenciar a minha prática? No quadro, você acompanha que o planejamento, então, ele é fundamental. Ele me faz refletir, então, sobre os objetivos que eu tenho, os conteúdos que eu vou trabalhar, as metodologias, a abordagem que eu vou trazer para a aula sobre determinados assuntos. E isso vai favorecer a minha organização. Porque por meio do meu planejamento eu tenho condições de me organizar melhor, de garantir que o meu planejamento seja efetivado. Eu tenho condições de verificar, então, se será necessário realizar mudanças naquilo que eu planejei anteriormente e assim por diante. Há também a ideia de repetição, mas não é uma repetição mecânica, onde eu vou repetir sem refletir, não é? Quando eu vou reproduzir uma determinada informação. O professor vai perceber se é necessário repetir determinada informação, se é necessário repetir a atividade, repetir o instrumento que será utilizado na avaliação. Então veja que a repetição, ela não é ruim, desde que eu trabalhe então essa repetição de um modo que faça sentido. Eu ajudo o meu aluno a refletir sobre aquele determinado assunto. Eu peço a ajuda do aluno para refletir comigo sobre aquela atividade, sobre aquela estratégia utilizada. No quadro vemos também alguns objetivos de aprendizagem. Identificar o perfil dos alunos. Quem são esses meus alunos? O que eles gostam? Eles são muito silenciosos? Eles falam bastante? Eles são participativos? Não é? Conhecer as articulações entre os assuntos estudados e o cotidiano dos alunos. Conhecer também
assuntos disponíveis, elaborar metas que sejam desafiadoras, mas que sejam atingíveis. E não assim, eu escolhi uma atividade porque eu tenho certeza que ninguém vai conseguir fazer, e aí eles vão ver que aquele conteúdo é difícil. Assim como definir diferentes formas de avaliar. Então pode parecer estranho que eu falei elaborar metas desafiadoras, mas que sejam atingíveis, porque eu já vi muitos professores falando isso. Aquela atividade, aquele conteúdo, aquele instrumento avaliativo é muito difícil, eu duvido que a turma vai conseguir fazer. Como se isso fosse algo positivo. E, na verdade, eu não vejo. Então, se você já sabe que o seu aluno não vai conseguir, qual é o motivo? Aquilo vai te ajudar naquele processo avaliativo? Então, é importante você atentar para isso. No quadro, acompanhamos também alguns desafios relacionados a essa gestão da aprendizagem. O primeiro deles, e esse é difícil de fato, que é a desconstrução de posturas tradicionais. Muitas vezes nós repetimos padrões que nossos professores tiveram, ações que eles faziam, expressões que eles utilizaram. É mais ou menos aquela ideia que a gente repete com os filhos, aquilo que os pais fizeram em alguns momentos. É nessa linha de raciocínio. Então, é importante olhar para a individualidade dos alunos, olhar para a sua individualidade, trazer as suas características enquanto indivíduo também para a sala de aula, para que você fuja de alguns padrões que você não quer seguir. Também é necessário trabalhar com grupos heterogêneos. Por que não olhar para esse aspecto como algo negativo? Vamos tentar ver isso como algo positivo, pensar em atividades onde os alunos mais experientes podem ser, então, os monitores, aqueles que vão ajudar os seus alunos, que vão compartilhar suas experiências e que vão perceber a riqueza que a diversidade pode ter também nesse momento. Então, nós falamos da nossa sociedade, a diversidade de indivíduos, e por que não, quando nós temos a diversidade de conhecimento, de aprendizagem numa sala de aula, nós vemos isso como algo ruim, não é? Assim como a ideia de grande número de alunos. Se eu tenho a oportunidade de criar estratégias que vão me ajudar, que vão favorecer essa gestão em sala de aula, ter um número grande de alunos também pode favorecer algumas atividades, algum debate, a elaboração de grupos. Por que olhar para essas dificuldades apenas como algo negativo? Professora Tatiane, mas dá trabalho. Não, com relação a esse trabalho, sim. Se eu tivesse todos os alunos com o mesmo conhecimento, as mesmas experiências, as mesmas preferências, todos ou são muito calmos ou muito agitados, de fato, seria muito mais simples, porque eu traria tudo ali da mesma linha, né? Todas as atividades na mesma linha. Mas essa diversidade também vai favorecer um enriquecimento cultural para o meu aluno, porque ele está se preparando para conviver em sociedade. Ele está se preparando para respeitar as questões ligadas à diversidade. Então, veja, uma oportunidade a mais para conversar também com esses alunos que você precisa da ajuda deles. Porque, de fato, se temos alunos com aprendizagens diferentes, precisamos pensar em estratégias diferentes. Processos de avaliação. Já temos uma ideia de o que é processo avaliativo, que ele não está vinculado a apenas um resultado, a apenas uma nota, que existem várias ações dentro deste processo e que é exatamente essa pluralidade que
que vai favorecer o desenvolvimento, as aprendizagens dos alunos. Então veja a necessidade de refletir sobre estes processos. No quadro, você acompanha o slide que pergunta: por que avaliar? Para que avaliar? E para quem avaliar? E é claro que nós não temos uma única resposta, porque isso vai depender da concepção de avaliação, mas a partir das reflexões sobre uma avaliação processual, uma avaliação que respeita, então, o tempo de cada aluno, nós vemos que nós precisamos avaliar para verificar como está esta aprendizagem, né? O que os alunos já conseguiram aprender, que aspectos eles ainda estão em processo de aprendizagem. Quando nós pensamos em para que avaliar, uma resposta vai de encontro a essa questão. Nós queremos verificar, então, quais são essas aprendizagens para promover melhores aprendizagens, melhores condições de aprendizagens para os nossos alunos. Então, veja, eu quero saber o que o meu aluno possui de conhecimento, de aprendizagem, porque eu quero que ele aprenda ainda mais, que ele dê continuidade ao seu processo. E para quem é importante avaliar? Alguns podem pensar, para o aluno, porque assim nós temos uma ideia sobre aquilo que o aluno sabe e aquilo que o aluno não sabe. Mas também é importante para o professor essa avaliação. Por quê? Porque essa avaliação irá fundamentar as práticas, a continuidade da ação do professor. A partir daquilo que ele identifica, ele sabe se ele precisa realizar alterações ou se ele pode continuar naquela linha que ele havia planejado anteriormente. No quadro, acompanhe ainda que esses processos de avaliação, eles acontecem a partir de algumas concepções. O que é uma concepção de avaliação? É uma avaliação que tem determinadas finalidades. Quando nós olhamos para o processo, qual é a finalidade? Qual é a concepção? O que se espera daquela determinada avaliação? E vemos assim a modalidade como a materialização da avaliação no processo pedagógico. Porque eu vejo quais são as características, de que maneira eu vou avaliar. Então, a partir de determinados pilares, a minha prática vai acontecer desse modo, a partir dessas modalidades. Observamos que a concepção, então, ela está voltada com uma concepção de avaliação formativa. Essa concepção, então, ela preocupa-se com o processo. Não significa que o resultado não é importante. O resultado da avaliação, sendo a aprendizagem, é importante, mas que nós olhamos para o processo. E quando nós temos uma avaliação com uma concepção classificatória, o objetivo é a nota, né? Então, o nome já indica a classificação dos alunos através das notas obtidas. E é comum essa associação. O aluno aprendeu ou o aluno não aprendeu? Então, no Enem, por exemplo, nós temos uma classificação a partir da concepção classificatória. As pessoas que têm uma nota maior são selecionadas para determinados cursos. E nós também temos a questão do desenvolvimento pensando na modalidade diagnóstica, da avaliação, desenvolvimento dessas avaliações acontece a partir da avaliação diagnóstica, que é aquela avaliação que eu vou descobrir o que o meu aluno
já possui de conhecimento, quais as descobertas que ele realizou, as aprendizagens que ele possui, ou será que ele tem os conhecimentos prévios, os conhecimentos necessários para que eu trabalhe com uma nova aprendizagem, um novo conhecimento, um novo conceito? Temos a ideia de avaliação formativa, que eu quero formar aquele indivíduo, eu quero contribuir com aquele processo e não apenas com um único resultado. E eu tenho a avaliação somativa, eu tenho uma atividade que somada a outra, e assim eu vou complementando, contribuindo com o desenvolvimento desse aluno, vou continuando a refletir então sobre esse processo de desenvolvimento, essa avaliação dos alunos. Então veja que a partir da concepção adotada, a minha prática enquanto profissional, ela vai se modificar. Destaco, mesmo eu, Tatiane, tendo já um olhar, escolho uma determinada concepção. Se eu trabalhar em instituições diferentes, pode ser que, mesmo com as vivências que eu tenho, com as leituras, com o referencial teórico que embasam as minhas práticas, pode ser que eu tenha posturas diferentes nos momentos de avaliação, a partir das concepções de avaliação que a escola possui. Por isso é importante, sim, mas eu só sei avaliar desse jeito. Não, na verdade nós precisamos conhecer esses processos, até porque talvez no início da sua prática docente você pode acreditar que aquela concepção é melhor. E com o decorrer do tempo, não é? Com as suas práticas, o decorrer dos anos, você pode pensar, não, tem outra concepção que eu acho que é mais interessante. Ou, para essa realidade, para esse objetivo, eu quero trabalhar com um tipo de concepção. Para outra realidade, que tem outros objetivos, outros alunos, eu vou trabalhar com outra concepção. Por isso, esse conhecimento é tão importante. O que é preciso acompanhar, então, nesse processo para favorecer a aprendizagem dos alunos, para favorecer o meu planejamento, a minha prática pedagógica, para que eu tenha consciência de que estou fazendo o meu papel, cumprindo o meu dever e veja que, de fato, o meu aluno tem condições de se desenvolver. No quadro, acompanhe comigo. Temos uma necessidade de acompanhar o aluno enquanto indivíduo, certo? Que tem características próprias, que aprende de determinada maneira, que prefere, por exemplo, uma prova oral no lugar de uma prova escrita, de uma produção de texto ou vice-versa. Mas eu também tenho a turma. Então, como eu posso considerar, como eu posso acompanhar este processo, que ao mesmo tempo precisa considerar questões individuais e questões coletivas? Então, vemos que os instrumentos de avaliação, eles são nosso grande aliado. Nós precisamos observar os instrumentos como aqueles que nos ajudam a observar o caminho percorrido, que nos ajudam a registrar as vivências realizadas, as aprendizagens realizadas. Que aprendizagens são essas? Que vivências são essas? Como eu posso, então, acompanhar esse processo de aprendizagem? Lembre-se de favorecer, então, de oportunizar, de propor atividades e avaliações escritas. Por quê? Porque há uma necessidade de se comunicar também por meio das palavras, se comunicar por meio de textos, ser compreendido numa mensagem de texto, independente do contexto, pode ser num contexto numa rede social,
pode ser num currículo, pode ser numa entrevista de emprego. Então, essas atividades escritas, elas são necessárias e elas favorecem esse desenvolvimento do aluno. Aliás, ler e compreender aquilo que está escrito é fundamental independente da área do conhecimento. Então, pedir as produções textuais sobre determinada temática e pedir, por que não, um posicionamento crítico. Ou seja, o aluno vai falar, imagine, por exemplo, um tema, poluição dos rios. Então, ele precisa fazer uma produção textual sobre a poluição dos rios. E além de falar sobre essa temática, ele precisa se posicionar criticamente. Ele precisa dizer se ele é a favor, se ele é contra, se ele acha que é realmente necessário, ou se tudo isso é um exagero, que não precisa ter tanto cuidado assim com essa temática. Você pode propor seminários, projetos, dar ao aluno a oportunidade de experimentar um pouquinho sobre o que é pesquisar. Quem sabe, por meio da participação desses seminários, de projetos, o aluno não se sentirá motivado a continuar seus estudos, a ser um pesquisador, descobrir o que um pesquisador faz. Favorecer também trabalhos em grupo e trabalhos individuais, já que nós temos pessoas que têm uma grande dificuldade de trabalhar em grupo, que falam assim, não, eu prefiro fazer sozinho do que ter que fazer o trabalho com outro colega. Por quê? Porque quando eu faço sozinho é somente a minha vontade que prevalece. E quando eu faço em grupo, eu preciso ouvir o outro precisa me ouvir, nós precisamos entrar no consenso. Por isso que os trabalhos em grupo são tão importantes. Eles podem ser nossos aliados também. Assim como a avaliação oral. A avaliação oral é fundamental. Quando o aluno vai fazer uma entrevista de emprego, ele passa por uma avaliação oral. Se aquele aluno não consegue se comunicar, ele provavelmente será prejudicado. Talvez ele tenha dificuldade de comunicar-se com seus familiares, com seus colegas, tenha dificuldade de relacionamento. Então, veja, precisamos ver que esses instrumentos, eles são nossos aliados enquanto professores, mas são aliados dos alunos também em diferentes contextos. Voltando ao quadro, vemos que o papel do professor se refere a estabelecer objetivos de aprendizagem para que ao final do processo ele olhe e veja, esse objetivo nós alcançamos, esse outro objetivo nós não alcançamos, mas ele tem ali a organização dos seus objetivos iniciais. Selecionar o material que seja compatível então com os objetivos de aprendizagem e também com os interesses dos alunos. Se for possível unir, melhor ainda. O professor precisa analisar os portfólios dos cadernos. Não adianta fazer um portfólio lindo se você não vai olhar esse portfólio, não vai dar uma atenção para ele. Corrigir as atividades, as mesmas atividades simples que estão nos cadernos, atividades avaliativas, registrar as observações que você realiza, por menores que você ache, né? Pode ser que é uma questão muito delicada, muito simples, muito pequena. Quando um familiar lê, por exemplo, vai falar, nossa, isso faz muito sentido, é a cara do meu filho falar isso. E incentivar os alunos a tirar as dúvidas. Então, nós vemos que, ao utilizar essas diferentes estratégias, esses instrumentos variados, as provas, os portfólios, os trabalhos em grupo, a prova oral, tudo isso vai ser um apoio para que o aluno tenha condições de desenvolver-se plenamente, de adquirir novas aprendizagens, e é isso que nós queremos. Queremos que os nossos alunos tenham condições de se desenvolver, tenham condições de aprender, que se interessem pelo saber, que mesmo quando o crescimento ele é pequeno, ele precisa ser comemorado. Não é assim, o aluno não precisa sair daqui para que isso seja comemorado, não.
ele pode caminhar um passinho por vez e o céu é o limite, né? Então, por isso, é importante lembrar, os instrumentos, eles nos ajudam a acompanhar todo este processo e é fundamental que o professor tenha consciência sobre o seu papel, sobre as estratégias, os instrumentos que podem favorecer esse processo avaliativo. Pensando então na produção dos alunos, na documentação necessária para favorecer então as reflexões mesmo, a favorecer essa retomada daquilo que já se descobriu, a aprendizagem que já aconteceu e traçar novos caminhos, é importante refletir então sobre esse registro. No quadro, analisamos que a documentação é utilizada para analisar, atenção, o próprio percurso didático-educativo, com a finalidade de ampliar, então, a consciência profissional, tendo em vista a avaliação da ação e o replanejamento. Então, você pode ouvir um professor falando, olha, eu tenho um planejamento anual, mas fora isso nós temos os planejamentos bimestrais, os planejamentos mensais, os planejamentos semanais, mas eles podem ser modificados a qualquer momento, a partir de qualquer necessidade, a partir da documentação também. Sim, a partir da documentação. O que eu preciso registrar? Depende da área do conhecimento, não é? Você pode registrar como o aluno estava no início do processo, as aprendizagens que ele desenvolveu com o passar do tempo. Você pode trazer e registrar se ele teve um retrocesso a partir de uma determinada situação. Pode ser que esse aluno tenha um avanço significativo sem um aparente motivo. Então, você vai descobrir de que maneira você vai documentar este processo. Se você vai utilizar fotos, se você vai utilizar a produção dos alunos, se você vai utilizar o seu registro pessoal, as suas observações, as suas anotações. E a minha sugestão é justamente que você possa variar, que você tenha condições então de trazer sim materiais, produções, textos, questões. Não precisa ser nada grande, mas você pode fazer uma pergunta num determinado momento, no início de um estudo, e o aluno vai registrar o que ele sabe, o que ele entendeu sobre aquele assunto. Você vai registrar as suas observações, depois você repete a atividade, ou faz a essência daquela atividade com outros instrumentos. E tudo isso vai te dar indicativos, então, para registrar, para documentar este processo. Se eu não tenho esse registro, quando alguém vem me questionar sobre o desempenho, sobre a avaliação do aluno, eu não tenho argumentos que sejam sólidos. Eu posso dizer, olha, eu, por exemplo, já tive um professor que ele só fazia avaliação oral. Então, na instituição que ele trabalhava, não havia nenhum problema nisso, e ele só fazia avaliação oral, e essa avaliação ela não era nem filmada. Então, ninguém questionava aquilo que ele tinha dito, ninguém questionou, né? Mas poderia ter questionado. E se tivesse questionado, quais seriam os argumentos que ele iria utilizar? Ele respondeu tudo que eu perguntei. Apesar de você pensar assim, que diferente, ele trazia então esse instrumento, a prova oral,
bem legal, mas a sua prática, se fosse ver, ela era bastante tradicional, porque ele ainda estava relacionado, tinha aquela concepção de que ele fazia uma pergunta e ele queria que os alunos respondessem daquele jeito, que ele tinha passado no quadro, para os alunos falarem, se trocava mais ou menos ali, não tivesse memorizado direito, era metade da nota. Então veja, somente a utilização de instrumentos não garante o olhar que eu tenho para esse processo avaliativo que respeita, então, essas necessidades dos alunos. No quadro ainda, acompanhe que é importante documentar, porque documenta-se para descobrir e conhecer. Então, eu vou fazer uma determinada atividade, utilizar um instrumento, porque eu quero descobrir, porque eu quero conhecer qual conhecimento meu aluno possui. Documenta-se para retroprojetar, retroalimentar, replanejar. Então, a partir daquilo que está documentado, eu já tenho uma possibilidade de pensar se eu vou continuar desenvolvendo aquela ação daquela maneira como eu pensei anteriormente ou não. Documenta-se para preservar a memória. Olha que interessante, olha as experiências que nós fizemos, olha, eu não me lembrava mais disso, foi muito legal essa atividade, e assim por diante. Documenta-se para relacionar-se com os outros. Então, eu vou dialogar com o outro, eu vou interagir com o outro. Ao interagir com o outro, eu vou aprender, eu vou me relacionar e assim por diante. Tudo isso faz parte desse processo de documentação. E eu vou, sim, documentar, porque documenta-se para informar, comunicar. Eu vou informar a escola, eu vou informar os pais, eu vou informar a Secretaria de Educação, eu vou informar o núcleo, porque pode ser que por algum motivo variado, você tenha que apresentar então para a secretaria, você tenha que apresentar para alguma instância as informações que você possui, as informações que te levaram a conduzir daquela maneira, as informações que fizeram com que aquele aluno então tivesse determinada nota e assim por diante. Então, nós precisamos lembrar que é importante documentar, que essa documentação ela deixa então aquela prática pedagógica, aquela prática avaliativa ainda mais consistente. Se ela se torna consistente, a chance de oportunizar esse processo educacional com qualidade, oportunizar então uma avaliação significativa que respeita o indivíduo, nós temos então essa oportunidade por meio desses instrumentos e dessas reflexões. O que é preciso avaliar no percurso dos alunos? Então, eu quero avaliar se ele memorizou aquele conceito. Eu quero avaliar se ele entendeu aquele raciocínio. Eu quero avaliar se o meu aluno desenvolveu a criatividade, porque eu dei uma temática e ele tinha que fazer um jornal, ele tinha que produzir um texto, ele tinha que fazer um trabalho em grupo, uma apresentação e assim por diante. É necessário pensar o que nós estamos avaliando nesse processo, então, de aprendizagem. No quadro, acompanhe que nós temos um documento normativo, um documento que se chama Base Nacional Comum Curricular, que ele traz, então, todas as aprendizagens que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, ou seja, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. E esse documento, ele não se respalda apenas por, então eu
trago nos anos iniciais, quais são os conteúdos que o meu aluno tem que desenvolver? Ele está baseado em competências e habilidades. Quando eu falo em competências, eu estou me referindo à mobilização dos conhecimentos, dos conceitos, dos procedimentos que estão vinculados à resolução de problemas. O meu aluno precisa ter competência. Será que ele desenvolveu determinada competência que vai favorecer a sua atuação futura no mercado de trabalho? Será que ele desenvolveu competências que favoreçam a continuidade dos seus estudos, para que ele faça um curso superior, uma pós-graduação, para que ele faça mestrado, doutorado? As habilidades, elas se referem então às atitudes, aos valores para resolver as demandas, né, do dia a dia, da vida cotidiana. Então, volta-se à aplicação prática de uma competência para solucionar algo do cotidiano. E analisando o documento, ele tem várias competências, várias habilidades, tem competências gerais, competências específicas das diferentes áreas do conhecimento. Aqui nós temos algumas delas. Então, a primeira competência: utilizar o conhecimento científico no contexto social e contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária. Olha que interessante. Será que o aluno, no decorrer do trabalho, em sala de aula, será que ele tem a oportunidade de desenvolver esse conhecimento científico, seja ele qual for, de qual área de conhecimento? E que dentro do contexto social, dentro da sociedade, ele tenha condições de utilizar-se desse conhecimento científico para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, ao aprender sobre determinados assuntos, sobre determinados conhecimentos, será que esse aluno consegue transferir, realizar a transposição didática para uma situação da vida cotidiana? Outra competência: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências. Por quê? Porque eu quero a curiosidade. Ela não é ruim, não é? É muito habitual falar: nossa, mas aquele menino é curioso, ele gosta de falar com um, gosta de falar com o outro, se um não está bem, vai lá conversar. Não é essa curiosidade. Nós precisamos trabalhar no aluno, exercitar essa curiosidade perante o saber. A informação, ela pode ser encontrada de fato com mais facilidade, principalmente por conta das diferentes ferramentas que nós temos hoje de comunicação. Então, o aluno pode fazer uma pesquisa, ele ouve determinado conceito e ele faz uma busca na internet sobre aquele conceito. Diferente de um tempo atrás, não é? Que se ele ouvisse aquela determinada palavra, ou ele perguntava para alguém que soubesse a resposta, ou ele teria que ir para uma biblioteca, pesquisar o conceito, procurar um dicionário, uma coisa assim. Hoje, a informação está ali na mão do aluno, muitas vezes por meio do celular. Mas nem sempre informação é conhecimento. Então, nós precisamos ajudar esse aluno a despertar, sim, a exercitar a sua curiosidade e que ele faça com que essa curiosidade se transforme em conhecimento. Outra competência no quadro: compreender, utilizar, então, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Por que, então, professor, é importante compreender, utilizar e criar as tecnologias? Por quê? Porque só utilizar as tecnologias digitais
não é suficiente para que ele tenha essa construção de um conhecimento significativo. Só ler aquilo que está na internet, por exemplo, sem qualquer viés crítico, não garante a construção de um pensamento reflexivo, ético, porque nem sempre há esse viés nas fontes que ele pesquisou. Então, nós vemos a importância de compreender, utilizar e criar. Como eu vou fazer com que o meu aluno desenvolva essa competência? Falando com ele de modo reflexivo, tratando algumas questões da vida cotidiana que ele precisa considerar ao longo das práticas sociais. E também argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, porque senão tudo que ele lê, ele acha de fato que está correto, não é? Então, assim, está na internet, então ok, então aquela informação é verdadeira. É muito comum, inclusive, que o aluno tenha essa ideia equivocada. Se está lá na internet, aquela informação não pode ser contestada, e nós sabemos que não é bem assim. Então, cabe também ao professor tratar sobre essas questões. Veja, existem questões que elas fogem do controle do conhecimento, do conceito voltado aos componentes curriculares, mas que ajudam o aluno a desenvolver, então, uma consciência crítica e também uma consciência reflexiva. Aspectos educacionais. Será que só os conteúdos, as temáticas que estão registradas ali em documentos, no currículo, será que somente isso deve ser trabalhado em sala de aula? Ou existem ainda outros aspectos educacionais que podem sim ser considerados junto, então, com tudo aquilo que é determinado pelos órgãos normativos, não é? Pelos documentos normativos, pelos currículos das escolas, pelos projetos político-pedagógicos. No quadro, acompanhe que existem, sim, aspectos educacionais que extrapolam os conteúdos específicos das áreas do conhecimento, como, por exemplo, o comportamento. Mas eu vou ficar falando de comportamento com os alunos? Talvez seja necessário trazer reflexões sobre como o comportamento pode influenciar no rendimento em sala de aula. As formas de se relacionar. Quem está na sala de aula sabe que há muita dificuldade de relacionamento entre os alunos. Dificuldade, inclusive, de respeito diante das diferenças, além de outros aspectos. Então, você pode pensar assim, mas eu vou estudar, né? Eu sou professor, eu me constituo enquanto professor, porque eu quero oportunizar o acesso ao conhecimento científico. Eu quero que o meu aluno reflita, que ele saiba conversar com o outro, que ele se interesse, então, pela pesquisa. Mas se ele tem dificuldade de ouvir uma opinião que é contrária à sua, será que ele vai conseguir desenvolver, então, essa concepção de ouvir o outro, de aprender com o outro, de mudar de ideia? Porque quando eu sei que o outro tem uma opinião diferente, que nem por isso eu vou brigar com esse indivíduo, eu não posso ser amigo dele, assim por diante, eu tenho a oportunidade de ouvir o outro. E quantas vezes você já não mudou de ideia depois de ouvir um discurso, depois de ouvir uma pessoa dando, então, uma explicação de por que ela teve determinada atitude? Você pensou, nossa, se fosse eu acho que eu ia ter, ouvindo agora o relato dela, eu teria essa mesma atitude. Por quê? Porque você permitiu ouvir a versão do outro. E não há nada de errado com isso. Alguns alunos, eles têm esse bloqueio de
Não, minha ideia é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, não é? E a gente tem que trabalhar, porque se eu não trabalhar com ele essa discussão, dificilmente ele vai desenvolver essa consciência crítica, esse respeito com o outro. Provavelmente eu tenho dificuldade de trabalhar com debates, não é? Porque ele quer impor a sua verdade. Ou o professor fala algo que ele não concorda, ele não aceita, ele não quer continuar a atividade, ele não quer mais falar sobre esse assunto, porque ele não aceita, porque ele não concorda. E esses aspectos, então, que estão ali, que extrapolam esses conhecimentos, das áreas do conhecimento, influenciam no trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Por isso, se eu disser que você, enquanto professor, nunca vai se deparar com essas questões, eu estaria mentindo. Porque eu mesma já tive que parar muitas aulas e o assunto estava interessante, o assunto era importante. Por quê? Para resolver algumas outras situações. E eu perdi tempo com isso? Não. Porque é isso que vai favorecer esse indivíduo a aprender a conviver em sociedade, certo? No próximo slide, vemos também que a prática pedagógica inclusiva, ela é necessária para que os alunos, público-alvo da educação especial, recebam apoio e atendimento especializado. Então, existem várias políticas, então, que falam sobre a necessidade desses alunos, do direito que esses alunos possuem de estar no ambiente escolar, a necessidade de olhar para as suas especificidades. E talvez você vai estudar uma determinada área do conhecimento e ao longo da sua formação você não vai ter uma formação ampla sobre essa temática, mas lá na sala de aula você vai se deparar, vai se encontrar com algumas situações relacionadas a esta temática. E é seu papel também, enquanto professor, lidar com elas, aprender com elas e estudar, se desenvolver, pesquisar. Então, veja, não é uma questão de área de conhecimento. Nós não estamos falando de conteúdo, mas nós nos referimos a estratégias, nós nos referimos à ideia de nos colocar no lugar do outro, de trabalhar esse respeito com os alunos, de favorecer aprendizagens que são muito importantes para a vida. Então, vamos ter aquele olhar de que todas as aprendizagens, elas são importantes para os alunos, e não apenas aquela que está voltada a uma única área do conhecimento, a um único componente curricular. Tudo aquilo que eu faço, todas as discussões, talvez vai ter uma aula que você achou que você ia conseguir trabalhar bastante coisa e por conta de uma situação foi necessário refletir, foi necessário compartilhar informações sobre aquela temática para que os alunos não tivessem uma concepção equivocada. Então, nós favorecemos essa reflexão, essa conscientização dos alunos. E um aluno que tem uma concepção de ouvir o outro, de respeitar o outro, ele está se preparando para a aprendizagem. Então, são competências, são habilidades que vai favorecer não só o seu rendimento escolar, mas as suas relações sociais, a sua inserção no mercado de trabalho e assim por diante. Quantas pessoas são muito boas, né? Têm um conhecimento muito grande, mas não conseguem se inserir em sociedade, não conseguem se dar bem no ambiente de trabalho por conta dessas questões. Então, nós, enquanto professores, também temos que nos deparar com esses aspectos que para alguns pode não ter tanta importância, mas com certeza eles são fundamentais para o desenvolvimento, para o processo que o aluno vivencia, para as aprendizagens dos alunos. Como a
avaliar o processo educativo, como avaliar então as experiências, as aprendizagens dos alunos. Nossa, professora Tatiane, mas como é difícil avaliar considerando tantos aspectos assim. É mais fácil dar uma prova só por bimestre mesmo, e aí os alunos tiram a nota lá deles. Mas nosso papel enquanto professores é um papel de realmente dar condições para que o nosso aluno se desenvolva. Então, nós precisamos sim refletir sobre esses pontos que vão fundamentar a nossa prática, que vão respaldar a nossa prática avaliativa e que vão nos ajudar a continuar refletindo sempre sobre ela. Não é? Então, ao final do processo, o professor sente-se mais seguro quando ele tem, então, um registro das suas atividades, principalmente quando ele consegue cumprir os seus objetivos, realizar todas as ações, as atividades propostas, ele vê que os alunos se desenvolveram, aprenderam, aí é muito bom realmente. Aí a gente vê que todo o sacrifício valeu a pena. Por isso convido você a acompanhar no quadro, pensando na resolução da nossa situação, quando nós nos deparamos ao final de um período, ao final de um bimestre, ao final de uma atividade, pensando uma atividade que pode ser desenvolvida em mais de um dia, que é importante perceber a importância desse processo. É um processo que ele tem começo, meio e fim. Considerando que nós continuamos aprendendo sempre, não sabemos quando será o fim, mas é um processo. Aqui, esse meio aqui, ele é fundamental, porque nós estamos falando de aprendizagens constantes. Então, como eu vou avaliar essas aprendizagens constantes? Primeiro, não deixar para avaliar apenas no final de determinado período, certo? Então, não posso perceber ao final do bimestre que o meu aluno não realiza as atividades no caderno. Eu não posso perceber ao final do bimestre, nossa, meu aluno só realizou 2 atividades, então mesmo que eu dê uma nota boa em cada uma delas, ele não tem condições de ter uma nota que seja, então, considerada como significativa. Então, eu preciso acompanhar o meu aluno. Eu não posso me deparar com essas questões somente no final de um determinado período. Eu preciso observar o comportamento dos alunos. A qualquer sinal de mudança, eu tenho que descobrir se há alguma situação que está acontecendo com ele, algum problema familiar, alguma questão que eu, enquanto professor, a escola enquanto instituição, a prefeitura, o bairro, se é possível unir forças para ajudar determinada situação. É importante verificar a utilização dos materiais. Então, descobrir no final do bimestre que aquele aluno não tem o livro didático, que aquele aluno perdeu o livro didático, me dá indicativos para olhar para aquele professor e ver que ele não fez o acompanhamento necessário daquele aluno, das vivências que aquele aluno teve ao longo de um determinado período, um determinado semestre, bimestre, o ano letivo e assim por diante. É importante refletir em parceria com a equipe pedagógica. Talvez eu, enquanto professora, não encontre uma solução para um problema, mas ao compartilhar com um colega, ao compartilhar com a direção, ao compartilhar com a coordenação, em parceria, seja possível pensar em estratégias, em soluções para determinada situação. É necessário estabelecer estratégias em parceria com a família. Quem é a família do meu aluno?
como eu posso chegar até ela? Eu vou mandar bilhetes, eu vou mandar recados. Existem, então, programas, aplicativos de comunicação entre a escola e a família do aluno. Existem reuniões onde eu tenho a oportunidade de conversar com a família do aluno e assim eu tenho oportunidade de falar sobre as dificuldades que rondam esse aluno, para que, ciente dessas dificuldades, eu tenha condições de pensar em estratégias para sanar, para amenizar, para trabalhar com essa dificuldade. Então veja que realmente há uma amplitude de ações, mas que essas ações elas são necessárias. Aqui eu trago várias e em cada prática pedagógica será necessário então articular algumas delas. Você vai conhecer os seus alunos, as suas turmas, seus objetivos, as necessidades e assim vai escolher o modo como você vai atuar. Chegou o momento de refletir, de pensar. Se eu estivesse em sala de aula, como eu oportunizaria tal experiência? Em que conteúdos, em que fundamentos, em que autores eu me embasaria e assim por diante. Por isso, convido você a refletir no quadro como estabelecer paralelos entre a avaliação e as competências e habilidades presentes, então, na BNCC. Vemos que a BNCC é um documento normativo, é um documento que apresenta quais são as aprendizagens essenciais para os indivíduos em toda a educação básica. Então, pensando na educação infantil, que tipo de experiências vão favorecer essas crianças a se desenvolverem? Então, nós temos os campos de experiência, onde haverá ali indicativos de experiências que podem ser desenvolvidas para os alunos. Nós temos, considerando o ensino fundamental, o ensino médio, os componentes curriculares. Então, nós temos as grandes áreas do conhecimento, as competências específicas, o que se espera, então, de determinada área do conhecimento. E, assim, cada componente curricular também tem as suas competências, as suas habilidades. Então, enquanto professor, eu não posso pensar apenas em um conteúdo. Eu tenho que pensar de que maneira eu vou articular aquela competência que está ali no documento, ou seja, espera-se que o meu aluno seja capaz de desenvolver a consciência crítica, tenha a oportunidade de desenvolver, compreender e utilizar-se de recursos tecnológicos. Seja qual for a competência, eu preciso partir dessa competência, pensar quais habilidades, ou seja, que experiências, que atitudes nós vamos desenvolver em sala de aula para que esse aluno tenha condições de desenvolver tais competências. E essas competências, elas vão ajudar este aluno não apenas no ambiente escolar, mas vão fazer com que esse aluno tenha condições de se inserir na sociedade, de desenvolver suas atividades na sociedade, independente de qual seja a área de atuação que ele escolher. Então, na BNCC, você vai observar quais são as aprendizagens e os conhecimentos que se espera dos alunos de cada etapa. Você precisa estudar esse documento, você precisa pensar, olha, conhecendo essa turma que eu tenho, conhecendo os objetivos, então, para aquele ano letivo, para aquele bimestre, como eu vou favorecer o desenvolvimento de tais habilidades, de tais competências. Então, não é simplesmente compreendeu aquele assunto, não compreendeu aquele assunto, mas ao realizar experiências, práticas variadas, onde eu trabalhei determinados conteúdos, determinados conhecimentos,
o meu aluno foi capaz de desenvolver tais habilidades, de desenvolver tais competências? Então, olha a importância de conhecer um documento normativo, de pautar a sua ação nele, sobre ele, e essas questões da BNCC, elas devem acompanhar os registros que você faz nos portfólios, os registros das suas anotações, porque você está mostrando que a sua prática, ela está fundamentada em documentos normativos, documentos que devem ser seguidos por toda a educação básica, independente se refere a uma educação pública ou uma educação privada. Então, mesmo que você vá atuar em diferentes contextos, o conhecimento desse documento e a articulação daquilo que o documento traz, das competências, das habilidades, é fundamental com o trabalho que você desenvolve em sala de aula. Recapitulando, então, nesta aula, nós falamos sobre a gestão da aprendizagem, pensando na gestão enquanto organização de todos os processos que envolvem a aprendizagem, que vão favorecer essa aprendizagem, que vão oportunizar ao aluno o interesse pelo conhecimento, pelas descobertas, a curiosidade e assim por diante. Também vimos sobre o processo de avaliação, que ele irá promover melhores condições de aprendizagem para os alunos. Vimos que, dentro dessa temática, o que é preciso acompanhar no processo de aprendizagem é necessário que haja desenvolvimento, um olhar frente às dificuldades, frente ao rendimento individual, ao rendimento coletivo. Pensando, o que é preciso documentar sobre a produção dos alunos? É preciso documentar todo o processo, as dificuldades, os avanços, porque tudo isso faz parte. O erro também faz parte desse processo. Portanto, o erro também precisa ser considerado, ele precisa ser visto com o aluno não como algo negativo, mas como algo natural, que vai favorecer, então, todo aquele processo. Pensando na questão, o que é preciso avaliar no percurso dos alunos, vemos que é necessário trazer, então, vivências, experiências que estejam vinculadas às competências, às habilidades trazidas na BNCC. Assim como aspectos educacionais variados que muitas vezes extrapolam os conceitos das áreas do conhecimento. Então, os conhecimentos de cada área são fundamentais, mas que nós também trazemos para as nossas aulas outras reflexões que vão influenciar esse processo de aprendizagem, que vão influenciar o modo como o aluno vê a educação e, consecutivamente, essa visão vai influenciar nos seus processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, veja, eu espero que você tenha percebido quão ampla é a necessidade de estudar, de conhecer os aspectos que fundamentam a prática pedagógica e que fundamentam essa gestão da aprendizagem. Aprender é muito bom. Cabe a nós, professores, ajudarmos esse aluno, sermos, de fato, a ponte entre o aluno e o conhecimento. Desse modo, nós vamos ajudar esse aluno não só a ir bem, a ter um ótimo desempenho escolar, mas também levar esse conhecimento para a vida, para que ele possa se inserir na sociedade, para que ele possa contribuir com a sociedade. E assim, todos terão maior qualidade de vida, todos poderão contribuir, então, nas diferentes áreas do conhecimento. Eu espero que você tenha gostado da nossa disciplina. Foi um prazer estar com você, refletir com você, porque cada vez que eu, enquanto professora, reflito, eu tenho a oportunidade de pensar em novas estratégias também de ensino. Espero que essa disciplina tenha sido interessante e significativa para você. Foi um prazer, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.